educação ambiental. Agora, vamos lá. Se o grupo não tiver, a gente vai para o próximo, tá? Todo mundo aí, certinho? Um, dois, três. Teve festa aí, Cicinei, na sua casa? Esses balões aí no fundo? Tá falhando lá. Ei, Cicinei. Foi uma farra. Falou comigo, professora. Teve festa aí na sua casa, uma farra, né? Tô vendo aí um monte de balão aí no fundo. Você falou comigo. Oh, meu Deus, a internet dele tá... Falei, querida. Tô perguntando se teve festa aí, com esse monte de balão branco. A internet dele não está respondendo. Aqui ainda foi do aniversário ainda. Olha aí. Pode fazer aniversário em pandemia não, menina, é perigoso. Meu Deus. Depois eu falo. Eu não tô lhe ouvindo que presta não, professor. Meu Deus, será que é a minha internet? Maria Francisca, tu tá na mesma cidade dele, é? Não, professora, a gente mora perto, mas minha internet, graças a Deus, é ótima. Eu vou convidar ele da próxima vez para ele vir com máscara assistir a aula aqui em casa. Pronto, melhor. E a dele tava dando certo no encontro passado. Mas esses 2 dias tem umas internet aqui nos interiores, nos arredores, que as internets estão bem falhas. Uhum. E eu pensando que é aqui também. Então, vamos lá. Educação ambiental, que é o grupo lá da senador Alexandre. Não está? Então, vamos para o próximo. Professora, eu estou escutando. Oi? Eu chamei 3 vezes. Não está escutando? Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos lá, que é o grupo da Gabriela, do Rafael. O Rafael está entrando agora. Não dá destaque. Oi, Amanda. Vamos lá, gente. Quem vai ser? Vamos lá, Gabriela, Rafael. Ah, tá. Não, achei que ainda era o outro, professora. Não, porque não falou na hora. Já foi chamado 3 vezes. Ah, tá, ok. Então tá certo. Carliana, é você, Carliana? Isso, Carliana. Ótimo. Carliana Rafael, professora. Isso. Rafael. Que escuridão é esse, Rafael? Perguntar, tá de noite aí? Não, menino, não precisava abrir, não. Eu só falei mesmo por falar. Não, pode começar? Pode sim, vamos lá. Os colegas, esse é o nosso trabalho de política de recursos. Somos de São José dos Basílios, que somos o primeiro grupo composto por Ana Carla, Gabriela, Francisca, Vanderlúcia, Carliane e por mim, Rafael. E nós vamos dar início sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela é uma Política Nacional de Recursos Hídricos porque ela abrange muitos conteúdos, muitos assuntos, muitos temas sobre a água. E ela é considerada como a política da água. E nós vamos, a partir disso, vamos continuar nosso trabalho dando continuidade. Sim, vou continuar agora aqui, professora. Só para reforçar bem um pouco o que o Rafael falou, essa lei é ela que define toda a política de água no Brasil. Ela foi uma lei que trouxe uma inovação a respeito do tema água, pois ela trata a água como um bem de domínio público, visando os aspectos tanto qualitativo quanto os aspectos quantitativos da água. Como está mostrando aí nesse nosso mapa aí, a gente vai falar sobre
três princípios dessa lei, da Lei 9.433, que são os fundamentos, os objetivos e os instrumentos. Fundamento, o capítulo 1, a Política Nacional dos Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Direito público. O que quer dizer esse direito público? É que todos têm acesso garantido à água, por ela ser um desdobramento direito do fundamento à vida. Então, por ela ser de total fundamento à vida, ela é um direito público, sem alinhamento, ou seja, ela não pode ser cobrada a água, e sim o direito ao uso da água. O segundo fundamento é não infinita. A água não está disponível a todo momento, ela é infinita. Ela é infinita. Como muitos pensavam antes, a água ela era infinita, porém não, ela não é infinita. Ela é finita. Ela pode vir se acabar em relação à qualidade e à quantidade e comprometer a vida. Então, é por isso que a gente deve cuidar e preservar para que ela não venha a acabar. O sexto fundamento, que é o direito à fala. A gestão dos recursos hídricos, ela é uma gestão que ela deve ser descentralizada, ou seja, ela é repartida a todos os usuários, ou seja, a todos aqueles setores que utilizam a água, tanto o poder público, as comunidades, ou alguma pessoa que tenha um terreno, que tenha uma plantação, ele faz a utilização da água, então ele também tem o direito a essa gestão, ele tem o direito a, quando tiver algum problema, ele tentar resolver, ele buscar de alguma forma a solução para esse problema. Agora, os objetivos. Capítulo 2, artigo 2, são objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Primeiro, cuidar para a geração futura, ou seja, cuidar para o futuro. Devemos assegurar que essa água seja de boa qualidade, não só para a geração futura, mas também para a nossa geração, que seja uma água saudável, que seja uma água própria para o consumo. Então, a gente deve cuidar muito bem dela, pois é muito importante a água. Sem a água não há vida. Então, a gente tem que cuidar dela de forma sustentável para que no futuro as nossas gerações, filhos, netos, eles venham ter uma água que seja própria para o consumo e que vá fazer bem à vida. Pois a água ela é fácil de ser poluída, ela é fácil de ser desgastada. Então, por isso que deve preservar ela. O segundo objetivo é a utilização racional e integrada dos recursos. A gente deve utilizar essa água de forma racional, ou seja, sem desperdícios. Como que a gente vai utilizar essa água sem desperdício? Então, a mesma água que a gente usa para lavar uma roupa, a gente pode pegar essa água, lavar a moto, lavar o carro, lavar um banheiro. Quando estiver escovando os dentes, desligue a torneira, deixe ela fechada enquanto você escova. Só abra quando você realmente for utilizar. Estiver tomando banho, o momento que você estiver lavando o cabelo, estiver passando o sabão, deixe o chuveiro desligado, que assim você vai estar economizando a água. Ela é integrada. O que quer dizer integrada? Ela é utilizada de forma múltipla. Então, todos devem ter esse direito por igual. Todos têm que ter a mesma igualdade. Nenhum setor ou pessoa deve ser beneficiada a ter mais água. Ela deve ser dividida igualmente entre todos, incluindo o transporte aquaviário. Então, o uso dos barcos para fazer o transporte de mercadorias ou transporte de pessoas até pode também utilizar a água, desde que eles usem ela de forma sustentável. O terceiro objetivo, defesa da água. O poder público ele deve promover e já deve se preparar para alguns eventos futuros,
por exemplo, enchentes ou secas, inundações. O poder público ele já deve estar preparado, caso isso aconteça, ele já ter como resolver, ter uma forma de resolver esses problemas sem agravar a saúde pública. Agora o Rafael vai falar sobre os instrumentos. Certo, professor, falam sobre os instrumentos, mas antes disso, só um detalhe que passou despercebido. Que na palavra instrumento está faltando na letra S entre o N e o T. Está só escrito apenas instrumentos, mas isso é um Não erro tinha que visto. Eu nem tinha visto. o ser humano pode acontecer. Tudo Mas bem. vamos seguir o trabalho. Falo sobre os instrumentos. O que é um instrumento? Em diferentes formas. Um exemplo que a gente pode estar utilizando. A gente pode estar utilizando uma faca de cozinha. Ela pode ser utilizada para cortar alimento. Em que tipo de alimento? Pode cortar verdura, legumes, carne, ou descascar esses alimentos. Você também pode estar perfurando uma pessoa, você pode estar cortando uma pessoa, você pode estar matando. Então, pode estar utilizando essa faca. Seguindo esse sentido, vamos puxar aqui para o nosso trabalho. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz esses instrumentos como? Que você pode estar utilizando ela de várias formas. A primeira forma que você pode estar utilizando esse documento é em debate. A gente pode estar utilizando ele para discutir. Se eu falo alguma coisa que eu tenho direito a usar água, eu posso utilizar esse documento como comprovação da minha fala. Eu posso estar utilizando ele em debate justamente por isso. E a segunda forma de utilizar esse artigo, documento, é pela cobrança. Eu posso dizer assim, senhor prefeito, senhor presidente, senhor político, eu tenho direito à água, eu tenho direito a usar água na minha casa e não está tendo. E se ele não acreditar, eu posso levar esse artigo, documento para comprovar que eu tenho esse direito. Eu posso estar usando ele para cobrar por isso. E não tardia, que esse quinto, que é o artigo que é compensação. O que é compensar? Compensar é reparar. E como a gente conversou, que esse artigo vem em pauta de pequenas cidades, pequenos povoados que estão ao redor de hidrelétricas ou de algum reservatório de água. Que caso um dia aquele reservatório venha a ter danos ou prejuízo naquela cidade, o Estado ou o governo tem total obrigação de vir arcar com as consequências daquela cidade ou do povoado. Isso que vem a compensar. Mas só que esse artigo ele está vetado, ele não foi aprovado na lei, mas ele está na lei, mas ele não foi aprovado. Mas ele é basicamente por isso que ele não tardia. Ele era para estar ativo, mas ele não está. Aí temos o informar, que é o que a gente já falou de tudo aqui, que é o resumo do trabalho. Os documentos, eles servem ao nosso auto sobre como utilizar a água, como cuidar, usar de forma inteligente, as defesas que a água tem. Ele vem para falar tudo isso, informar sobre tudo o que nós temos e que nós podemos fazer e o que também nós não podemos fazer. Basicamente é isso. Isso é o nosso trabalho, assim, ele é resumido, bem objetivo e direto. E aqui, com a fala, eu finalizo o nosso trabalho, professor. Eita, 10 minutos. Certinho, Rafael. Pronto, obrigada, Rafael, Carliana. Vamos para o próximo aqui. Então, só falando um pouco aqui, né, do trabalho dos meninos, que é nada mais, nada menos que a Lei das Águas, né? Política Nacional de Recursos Hídricos. É algo tão simples, né? Uma linguagem tão simples e que traz na lei e muitos de nós não sabemos, né? Como a Carliana falou, né? O uso inteligente da água, da defesa da água, utilizar a água pensando no futuro, utilizar de forma inteligente para lavar o carro, para lavar a moto, para lavar o banheiro, né? Muitos de nós, a gente até discutiu, né, quando a gente conversou na nossa reunião,
do município, do interior, né, e da cidade grande, né, que no interior parece que as pessoas são mais preocupadas, né, com a utilização desses recursos hídricos, né. Então, muito bem, né, trazido nessa lei, algo bem simples, que é um direito público, né, todos nós temos direito, né, temos direito também, como o Rafael falou, de cobrar, né, de sermos informados, de participarmos também de debates acerca da utilização da água, né? Então, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, nesses tópicos, né, nesses artigos que eles trouxeram, explica muito bem o que é, né, qual é o objetivo dessa política, né? Nada mais é do que fazer com que a gente esteja informado, que a gente saiba dos nossos direitos a respeito da água, que a gente saiba cuidar, né? Isso já é de forma individual, mas aí, por isso que é preciso, né, um uso inteligente da água, né, nesse sentido, para que assim a gente consiga, né, ter essa defesa da água, porque, como a Carliana falou, é um recurso, né, é um recurso finito, certo? Então, vamos lá. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Sim, professora. Oi, Vanderlei. Só uma coisinha. Eu quero parabenizar, né, meus colegas que, para mim, apresentaram muito bem. Falaram tudo que os outros colegas queriam falar, mas por conta do tempo não temos, não podemos fazer, né, temos os outros grupos. Mas foi muito bom, gostei, e foi muito bom para a gente também, porque a gente não teve a oportunidade assim de falar por conta do tempo, mas nós criamos o nosso grupo, discutimos, foi bom, e tudo que eles falaram, eu quero falar em nome de todos que não falaram, e foi o que nós aprendemos, e até mais, mas por conta do tempo a gente não tem como, né, mastigar mais esse conteúdo, fazer com que as coisas fiquem mais explícitas, mas foi muito bom. E é isso, professora. Que bom, Vanderlei. E outra coisa, vocês, a primeira vez que fizeram esse mapa, né? Esse mapa mental, o que vocês acharam? Já aproveitando aqui, eu ia perguntar só no final do dia, né? Mas já aproveitando aqui, qual a dificuldade que vocês tiveram? Acho que poucas, né? Porque quando vocês procuraram para mostrar o rascunho, já estava feito, né? Era um rascunho que só faltava digitar, né? Professora, nós fizemos alguns rascunhos e tivemos alguma dificuldade, porque, para mim, eu ainda não tinha tentado fazer algo assim, e não tinha ainda feito um trabalho dessa forma. Então, para mim, foi muito produtivo, muito bom. E também, por conta da união, também, nós somos um grupo unido e tivemos muitas reuniões para que desse certo. Tivemos dificuldade, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Pronto, maravilha. E bom, Vanderlei. Sim, professora, o que a gente também debateu muito foi que a gente conversando disse, a gente estava precisando de um professor, igual a professora Jaerle, para que viesse tirar nós daquele nosso comodismo, que viesse lançar algo que a gente não sabia, lançar algo que a gente tinha que correr atrás e procurar fazer, porque quando se está estudando, é isso, você tem que estar aberto, tem que procurar e pesquisar, e colocar que, se você quiser, você tem aquela capacidade de fazer cada um da sua forma, mas que todos fazem com aquele mesmo objetivo. Pronto, que bom, Francisca, que você pensa dessa forma. Você e os outros, né, que a gente conversou outro dia, tá? Fico muito feliz, tá? Porque assim a gente vai ver que está dando certo, né, no trabalho, tanto do professor quanto do aluno, né? Porque é um conjunto. Verdade. Adianta Verdade. passar Porque eu falo com meus colegas, gente, eu pesquisei tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, até assisti o filme A Lei da Água, que é 1h36. Falando, eu não assisti todo, mas eu vi tanta coisa lá no Congresso, no Planalto, aquelas pessoas. Então, é bom a gente ter esse conhecimento. Então, tinha que ter alguém para jogar isso para a gente ir procurar, porque senão a gente não ia correr atrás.
Aí também falando, que eu falei com meus colegas, lugares falando aí nessa parte que a Carliana falou do uso inteligente. Em cidades grandes, eu não creio que é em Teresina, você mora em Teresina, não é isso? Moro em Teresina, mas eu estou no interior, casa dos meus pais. Mas moro em Teresina. Aí, nessas cidades, a gente tem, eu morei lá em Brasília, lá a gente paga o esgoto. Então, você praticamente, você usa R$ 100 de água, você paga R$ 100 de esgoto. Então, sua conta vem R$ 200. Aí, onde está? Se você usa muito, você paga muito. Se você usa pouco, você paga pouco. Então, aquelas pessoas que têm um pouco de inteligência, de alguma forma, ela já vai fazer o uso inteligente, já pensando também no bem dela, no bem financeiro, no bem comum, no bem sustentável. Então, se ela for pensar, são vários bens que ela está contribuindo por causa dessa cobrança. Aí, aquelas pessoas que não pagam, ele diz, deixa essa torneira bem aqui aberta, esse cano quebrou, eu não vou consertar ele. Por que eu não vou pagar essa água? Aí já tem aquela parte da pessoa não ter o consciente, não ter a consciência. Justamente, Então, Francisco. eu gostei demais do trabalho, gostei de ter passado esse tempo com meus colegas, como a Vanderluz falou. Aqui, meu Deus, é amor demais esse povo. Eu vejo isso mesmo. Logo tem uma tal de Gabriela também, né? Meio doidinha. Doidinha. Então é isso, gente. Que bom, né? Que bom que deu certo. E é isso, né? É você, por exemplo, como você falou, Francisco, você trabalha a lei, aí você foi lá no filme, aí você associou ao que você viveu, né, lá em Brasília, e aí pronto, tem total entendimento, né? Não é bicho de sete cabeças, né? A gente vê, como eu falei, a lei é enorme, a gente não vai saber de tudo ao pé da letra, né? Mas é importante a gente trabalhar, né, nesse sentido. E o mapa mental, ele é bom por isso, né? Em nenhum momento você precisa estar colocando outras falas. Você vai colocar a fala do texto e você coloca exemplos, né, do dia a dia, né, exemplos. E aí pronto, vai dar tudo certo. É só você saber resumir, vai destrinchando. Eu gosto muito de estudar com esses mapas, né? E aí, com fé em Deus, né, numa próxima disciplina, aí no município, né, de senador, São José dos Basílios, a gente vai tentar trabalhar, né, dessa forma ou de outra forma, uma forma que dê para todos, né, agregarem conhecimento, né, tanto o professor quanto o aluno, né? E a gente sempre ganha. Os colegas que estão assistindo, o professor ganha e os que estão apresentando, né? Então isso é muito, muito gratificante. Então vamos lá. Pena que não dá para conversar muito, mas aí se sobrar um tempinho à tarde a gente conversa mais. Política Nacional de Recursos Hídricos, continuando aqui, né? Também agora o grupo da Maria de Jesus, que é aluna e coordenadora. E acho que foi a primeira a entregar o trabalho. Vamos lá, Maria. Ver se ela está aí. Maria. Não? Vamos para o próximo. Olha só, olha isso aí. Oi, professora. Oi, Maria. Tá me ouvindo? Estou sim. Ah, tá. Estava tentando aqui, estava dando certo. Pois é. Dando continuação ao nosso trabalho, né? A Lei 9.433/97, que nada mais é a Lei das Águas, né? Peraí, você tá o mesmo que a Cleoneide, né? Não pode ficar um do lado do outro, não. O celular não, senão vai causar interferência. Vamos lá, ver se vai dar certo agora. Tá sem voz. Professora? Isso. Oi. Vamos lá. Eu estou no celular da Cleoneide, tá? Olha, não está dando certo. Ele tá perto.
Tá, vamos lá. Tá. De computador não. Eu vou fazer assim, tá? Eu vou passar pro próximo, aí a gente volta já, tá bom? Pode Tá, ser? professora. Oh, meu Deus, já estava preparada. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, próximo. Vamos lá, Não, tá ouvindo novo código florestal. Vou deixar aqui, tá? A gente vai ter algumas ilustrações, né, que falam desse novo código. Ver se dá para ver direitinho. Como eu já tinha mandado os slides com antecedência no grupo, né? Pior que não tem como, né? Você tá com o computador e com o celular ou com um dos dois acompanhando, né? Mas tenta dar o zoom, quem não conseguir ver direitinho, e acompanhando a fala dos colegas, tá? Então, vamos lá, que é do grupo da Maria da Luz. Maria da Luz, eu não sei se todos vão apresentar, ou só um. Somos todos, professora. Bom, olha a Antônia aí. Antônia que deu certo, né? Pois é, eu só não sei se as colegas estão preparadas. Maria? Olha, estão, tenho certeza que estão. Eu estou ouvindo, professora. Estou ouvindo, sim. Iris. Pronto. Só apareça aí, tá, Iris? Ou então não apareça, fica à vontade, tá? O importante é você explicar o conteúdo aí. Ou tá amamentando hoje? Estou com um bebezinho aqui no colo. Esperar que ela não abuse. Vamos lá. Vamos lá. O nosso é o novo Código Penal. Certo? Florestal. Novo Código Florestal. Tá bem. Penal, de você tirar esse penal, né? Não estou conseguindo entender, professora. Estou dizendo, de onde foi que você tirou esse código penal? Eu escrevi aqui na minha mente, desculpa aí. Vou começar aqui, é o novo Código Florestal. Vou fazer uma breve introdução do assunto, para depois a gente abordar os nossos pontos que foram destacados aí, certo? Uhum. O Código Florestal é a lei que... Está ouvindo, professora? Estou ouvindo sim, querida. É que eu não estou ouvindo bem. Mas eu estou te ouvindo, certinho. Você está cortando para mim. O Código Florestal é a lei que institui as regras sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. A Lei Federal número 12.651 de 2012, que é conhecida como o Novo Código Florestal, estabelece normas gerais sobre proteção da vegetação nas áreas de preservação permanente, que são as APPs, e as áreas de reserva legal, que é a ARL, que vai aparecer aí adiante. A exploração florestal, o suprimento da matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e preservação dos incêndios florestais. Aí vamos aqui a alguns componentes do Código Florestal. As APPs se destinam a proteger solos, principalmente as matas ciliares. As matas ciliares são florestas e outros tipos de cobertura vegetal que ficam às margens dos rios. Viu, gente? Me perdi. Elas cumprem a função de proteger os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas dos eleitos, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática. Assoreamentos são um acúmulo de terra, né, professora? Quando aquelas barreiras dos rios elas acabam quebrando e aterrando, né? Assim que a gente fala. Sim, as sim. águas. E assim os rios acabam se tornando mais certo?
Aí vamos aqui as áreas protegidas e a localização de cada uma delas. Eu fiz um breve resumo incluindo as duas coisas, porque como é muita coisa, ia ficar muito grande. Segundo o artigo 4 da Lei 12.651, as áreas protegidas estão localizadas ao longo dos rios, por qualquer curso de água entre 50 e 500 metros, ao redor dos lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais entre 30 e 100 metros, e ao redor das nascentes e nos olhos de água de 50 metros. Nos morros, montes e montanhas, no terço superior. Certo? E o artigo 3, né? O inciso 2º do artigo 3 da Lei 12.651 de 2012, a APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana. As APs, professoras, pelo que eu estudei e pesquisei, elas não podem de forma alguma ser desmatadas, né? Tem uma lei que protege essas áreas e o ser humano não pode tocar em parte alguma dessas áreas. Mas a maioria das vezes a lei não é obedecida, porque muita gente faz exatamente o contrário do que é permitido. Sim. Certo? Não é permitida alteração, não é permitida interferência do homem no ambiente, segundo o artigo 3 da Lei 12.551. Agora vamos aí a outro componente, é o CAR. Né, Maria da Luz? Isso. Desculpa, professora, mesmo. Não tem problema, não. Tá, Maria. Conseguindo me ouvir, professor? Estou conseguindo. Bom dia. Consegue me ouvir? Certinho, Maria. Eu vou falar um pouco do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento pelo qual os proprietários ou possuidores devem registrar seus imóveis rurais, facilitando sua regularização ambiental. O cadastro ambiental, ele é obrigatório e também ele é o principal instrumento do novo Código Florestal. Aí, sua propriedade. Professora, eu não sei por quê. Eu fui pintar esse mapa, meu Jesus. Não está conseguindo ver, não? Deixa eu ler aqui para ti. Instrumento, propriedade, auxiliará e localização. Depois. É isso. Porque eu já estou pensando na dificuldade dos meus colegas aí com esse mapa todo pintado. Então, sua propriedade. Cada propriedade, ele identificar, o objetivo do CAR é identificar cada propriedade e integrar suas informações ambientais, gerando uma base de dados que permita aos municípios, estados e União atuar no controle, monitoramento, identificação de passivos ambientais e econômicos e combate ao desmatamento. Ele vem auxiliar os proprietários de terra e poceiros a proteger os recursos naturais e melhor planejar a sua produção. O CAR, realmente, novamente reforçando, ele é obrigatório. Então, e as informações que devem conter no CAR, né, sobre a sua localização georreferenciada do imóvel, os limites, a identificação das áreas de preservação permanente, as reservas legais e áreas de uso restrito. Pois é, essa é a minha parte, professora. Eu vou passar agora para o meu colega, que ele vai falar das reservas legais. Ótimo.
Deixa eu só falar aqui. Falta 2 minutinhos para encerrar a aula. Se não der tempo, tá? Aí quando a gente retornar, depois desse intervalo de 1 hora, aí vocês continuam, tá bom? Mas podem. Só falta 1 minuto e pouquinho. Não vai dar tempo. Tá, não vai dar tempo. Então faz assim. Deixa eu só comentar aqui rapidinho, tá? Que vocês falaram até aqui, né? Das áreas de preservação permanente. Muitos de nós, né, não sabemos onde é que estão essas áreas, né? A gente vê uma área verde, né, por exemplo, um parque ambiental perto da casa da gente, né? Ou uma floresta, né? Com a floresta amazônica, a gente não tem ideia do que é uma área de preservação permanente, né? Como a Iris falou, né? Que não pode ser alterado de forma alguma, ou se não é, né? Se é ou não é área de preservação permanente. Mas é importante, né? Depois eu vou tentar mostrar na parte da tarde um mapa, né? Que mostra onde são localizadas essas áreas, tá? E aí tem que proteger também as matas ciliares, aquela mata que está próxima aos rios, né? Para a gente conseguir, né, tentar proteger, na verdade, essa vegetação, né? Ou uma floresta, né? Que faz parte dessa área. A gente faz assim, falta menos de 1 minuto, só 1 minutinho, Marco, menos de 1 minuto, já vai cair aqui, né? Não sou eu, é o sistema aqui. E aí a gente retorna daqui a 1 hora. Não vai ter atividade nesse intervalo. É para vocês trabalharem, tá bom? Quem não ensaiou ainda, o tempo, a questão do tempo, tá bom? Infelizmente, Marcos, é mais ou menos o mesmo que você vai falar. Pois é, eu ia até pedir para você não argumentar que pode ser que, entendeu? Deixar para depois. Tá Era bom. isso. Melhor, né? Melhor. Pronto. Legal. É porque é o mesmo conteúdo, tá, gente?